Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Doutor Guaraná. Hoje temos um prazer enorme de estarmos com Eric Albuquerque, Positivo. um cliente nosso, um fã da marca Doutor Guaraná, que ao longo dos últimos anos vem acompanhando a nossa trajetória. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências, porque ele tem algumas histórias incríveis aí para contar sobre o Guaraná na região amazônica. Tudo bem, Eric? Seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Uma honra poder estar aqui com você. A honra é toda nossa. Eric, para o pessoal te conhecer um pouco melhor, conta a tua história sobre o Guaraná. Bom, o Guaraná é algo que rememora muito a minha infância, né? Eu acho que, como o café, o Guaraná sempre esteve presente na minha família, né? Lembro do meu pai com um bastão de Guaraná, tá? Qual a cidade? Meu pai era nascido em Maués, no Apuquitaua, Rio Apuquitaua, tá? Uma região um pouco distante da sede de Maués. E, como caboclo de Maués, ele trouxe esse costume de, todos os dias, ele consumiu o Guaraná em pó. E passou para mim também esse costume. Então, eu lembro meu pai, ele ralando o bastão de Guaraná na língua de pirarucu. E isso ficou muito bem cravado na minha memória. Pessoal, só para vocês ficarem sabendo, essa técnica do bastão de Guaraná é muito usada na nossa região, principalmente, obviamente, pelos índios. O que que acontece? O Guaraná, ele é um fruto. Da próxima vez eu vou trazer umas amostras para vocês. Que o índio, para poder sair para pescar, para poder caçar, demorava dias, né? Até 15 dias. Então, no meio dessa trajetória, ele precisava de um alimento, de uma resistência, de uma mais força, mais energia para aguentar os dias de caça e de pesca. Então, o que eles faziam? Pegavam o guaraná, eles socavam, né? Até empedrar ele e virar um bastão. A partir do momento que estava bastante compactado, ele poderia pegar aquele bastão e levar na viagem, que nunca aconteceria nada com o bastão, e através da língua do pirarucu ele iria ralar e até a quantidade de guaraná necessária para poder suprir as necessidades. Essa técnica, ela resultou em um padrão de qualidade aonde as pessoas compram pelo fato de estar garantido que não tem falsificação. Porque essa liga que dá para poder virar o bastão, somente o guaraná natural. Por que eu falo isso? Porque existe vários tipos de guaraná. Existe guaraná batizado, que é o linguajar que nós temos, que é o guaraná que é misturado com outros tipos de materiais. Ele não consegue dar essa liga e virar o bastão. A outra coisa, a partir do momento que você extrai através do bioativo, o hidroalcoólico ou até mesmo da tintura, que é retirar os bioativos, o guaraná ele não consegue mais gerar aquela liga necessária para poder virar o bastão. Então, a garantia que as pessoas tinham da cidade de comprar realmente o guaraná real, verdadeiro, que funciona, era através do bastão. Essa explicação converge com que, desde o primeiro momento, quando eu conheci o Dr. Guaraná no Vieira Alves, né? Eu sempre tive uma preocupação de realmente consumir o verdadeiro Guaraná, né? E uma das poucas coisas que eu conheço da Amazônia é o verdadeiro Guaraná, né? E essa preocupação do Dr. Guaraná com o procedimento, com a coleta dos insumos realmente verdadeiros, né? É algo que me chamou desde o início ao fato de tornar-me consumidor, né? E eu garanto a vocês que realmente todos os produtos que o Dr. Guaraná desenvolve são produtos realmente da floresta, isento de qualquer química, principalmente, sobretudo, o nosso Guaraná. Perfeito, perfeito. Eric, eu queria aproveitar a tua presença aqui com a gente para você esclarecer e procurar ajudar jovens. Nos Estados Unidos, os grupos de elite de tiro, principalmente tiro ao alvo, né? Snipers, eles utilizam muito a cafeína para aumentar o foco, aumentar a concentração nas suas atividades de tiro. Certo. Pelo que teus amigos já trouxeram as informações sobre a sua pessoa, você é um cara que lê muitos livros, é um cara que se destacou muito em concursos públicos, em concursos, em metodologias de treinamento, capacitação. É um cara, assim, muito autodidata, no sentido de buscar muita informação. Sim. Conta um pouco dessa tua trajetória e como é que convergiu o Guaraná nessa tua característica. Porque as pessoas desconhecem o que é Guaraná.
Guaraná, as pessoas, pela massificação, obviamente, da mídia, pensa que Guaraná é o refrigerante. Guaraná é um fruto e a cafeína, que a gente chama de guaraína, que é a cafeína que vem do Guaraná, ela possui aqui, depois a gente vai passar para você, teobromina, catequina, teofilina, saponinos, heptaquinas, prontocianidas, enfim, vários bioativos que estimulam, assim, vários hormônios e até mesmo conexões, sinapses que tem na nossa mente, que libera a foco, atenção, disposição sexual, mais libido, enfim, são vários os conjuntos, mas especificadamente na vida, por exemplo, de um estudante que precisa realmente ter foco, concentração e disposição. Bom, nesse tocante, essa pergunta, né? É necessário a gente fazer um recorte, né? O que é que era estudar no final do século XX, entre mais ou menos 1990 a 2005, e o que é o estudante de 2005 aos dias de hoje. Então, vamos lá. Em 1990, eu me encontrava com 13 anos de idade, gostava muito de matemática, já consumi o Guaraná em pó, o Guaraná no início do meu dia, tá? Sempre no jejum. Observação. Responsabilidade na dosagem. Certo, muito bem colocado. Com a pequena colher, acho que não chegava a 10 gramas, tá? Acho que entre 5 e 7 gramas, com 300 ml de água e tomava. Eu acordava às 5h30 da manhã e às 10 para as 6 tomava o Guaraná, tá? Isso é fato, tá? E chegava ao colégio às 7 horas, tinha uma rotina de 7 a meio-dia de estudos, tá? Chegava à minha casa, almoçava, descansava 10 minutos e ia estudar. E eu sentia que no decorrer de 7 a meio-dia de estudos, eu não cansava, tá? Só que naquela época, a gente não tinha internet, a gente não tinha costume de quê? De ficar com tela. A única tela que a gente tinha é a TV. E eu sempre fui criado para ficar longe de TV, né? Eu era muito focado nos estudos e leitura. A minha TV sempre foram os estudos, tá? Com os livros, óbvio, né? E aí, às 5 horas terminava o estudo, de 13 às 17 estudava e ia jogar minha bola. E eu via que eu não me cansava. Enquanto os colegas de rua cansavam, não tinha isso, eu sempre tinha um diferencial, que era a potência. Tanto no estudo quanto no futebol, né? Que eu jogava futebol. Ou em campo, ou no asfalto, eu jogava, tá? E aí, isso foi até 94, né? Que quando eu saí do terceiro ano, eu estudei no La Salle, né? Um colégio famoso, tradicional aqui em Manaus, Amazonas. E aí, naquela época, exigia-se o estudo, muito estudo, né? Eu tinha que estudar o dobro que eu estudava para eu ser selecionado. Meu pai não tinha condição de pagar uma faculdade particular, então eu tinha que ingressar numa faculdade pública, né? E nesse momento eu estudava de 7 a meio-dia e meia, tá? No La Salle. E chegava à minha casa por volta de 1 hora, ficava estudando de 14 às 17 por La Salle, parava de 17 às 18 e ia estudar de 19 às 23, de segunda a sexta. É óbvio que eu também não tinha eu não era um pouco normal, né? O que eu chamo de normal? É a pessoa que vai para uma festa, é a pessoa que namora naquela idade, né? E eu sempre fui focado nos estudos. Desde moço eu sempre soube o que eu queria, né? Aí vem aquela questão de maturidade e os princípios de cada família, né? Então, até as 23 eu ficava no ar, de segunda a sexta-feira. E sábado e domingo eu jogava minha bola, ia à missa. Tinha uma vida normal, tá? E eu prestei vestibular para Ciências Econômicas. Tive êxito, passei em Ciências Econômicas na UFAM. E estudei de 95 a 99 também utilizando o Guaraná, né? Porque nessa época, quando a gente ingressa à faculdade, é um outro mundo. A gente não é mais aquela responsabilidade ligada aos pais. Em si, agora é você e o mundo, desse seu jeito. Mas assim, desculpa te cortar. Pra quem tá nos vendo aí, vai pensar o seguinte: é um cara inteligente, corre atrás e colocou o Guaraná na sua dieta como qualquer outra pessoa. Existe um divisor de águas onde você chegou a analisar, a partir desse momento eu não tomo mais Guaraná, e o Guaraná, tu sentiu, existe essa dor de você fazer esse comparativo na realidade? Porque é muito fácil as pessoas venderem produtos
que a gente vê muito isso na internet. Não, eu uso isso, a minha vida ficou melhor com esse produto aqui. Mas assim, fatos concretos que você chegou a analisar. Chegou um momento que eu vou deixar de usar isso aqui e desandou a tua performance. Aonde tem essas evidências na tua vida? Vamos lá. Então, como eu disse, de 90 a 2005, o estudo foi um estudo normal de qualquer pessoa, utilizando o Guaraná, né? Certo. Só que, a partir de 2000, quando eu comecei a prestar concurso público, eu vi que a minha rotina, ela já não mais cabia somente utilizando o Guaraná no jejum de manhã, certo? Certo. Então, acabei a faculdade e enveredei para o concurso público. Então, eu estudava entre 8 a 10 horas por dia, Perfeito, todos os dias. Eu tá não claro. tinha emprego, eu estudava. Então, para isso, eu utilizava o Guaraná de manhã, cedo, Desculpa. Você estudava quantas horas por dia? 8 a 10 horas. Você trabalhava? Não trabalhava, só estudava. Ok. Tá? Então, eu acordava, continuava às 5h30, 6 horas, 10 para as 6, 6 horas, tomava o Guaraná, ia para os estudos a partir de 7h30 até meio-dia e meia, 5 horas de estudo, e depois do almoço, eu tomava mais uma outra dose de Guaraná, Perfeito. tá? Ok. Então, para que eu tomava a dose? Para eu continuar mais 3, 4 horas de estudo e fazia um exercício Qual é a sensação que físico. tu sente tomando Guaraná? Você. Olha, hoje, naquela época eu já sentia a dilatação das minhas veias, a verdade é essa. Por quê? Meu pensamento ficava muito rápido, Ok. eu ficava com um foco muito grande no parágrafo que eu estava lendo, no capítulo que eu lia, e eu já pegava, eu sempre estudei lendo e com um papel e um lápis do lado. E eu conseguia, num parágrafo, selecionar uma letra que, na verdade, resumia tudo aquilo que eu estava lendo. E até hoje, minha metodologia de estudo é essa. E eu sempre utilizei o Guaraná como uma fonte de quê? Uma fonte de foco, concentração. E hoje, por que eu digo estudar depois de 2005 para um concurso, nos nossos dias, é diferente. Porque hoje a internet, esse mundo virtual, dá a qualquer pessoa acesso a muitas informações. E muitas informações, o ser humano não foi criado para muitas informações. Ele foi criado para, paulatinamente, angariar informações. Então, o Guaraná, ele vai convergir nesse mundo hoje moderno, mais ainda por quê? Porque as pessoas estão aptas a consumir muitas informações no dia de hoje. E se elas não utilizam algum suplemento que viabilize a concentração, essas informações angariadas, que são em muito excesso, não vão servir de nada. Porque elas não vão ser retidas em forma de sinapse. Agora, por que eu não consumo os energéticos sintéticos, os energéticos normais que vendem por aí? Por quê? Porque hoje você São mais baratos que esse daqui. Você tem aí que vem o grau de conscientização do consumidor. Eu sempre exigi de mim um grau de conscientização muito elevado quanto ao que eu vou ingerir no meu organismo. A vida, a saúde são bens, entendeu? Que não tem preço, né? Deus nos dá, então a gente tem que cuidar. Então, eu não consumo nenhum energético sintético porque vai agredir meu rim. Isso é fato. Eu já tive problemas de pedra nos rins, cálculo nos rins, advindo de sintéticos. Então, de 2019 para cá, eu elevei meu grau de conscientização, né? E comecei a procurar produtos que fossem realmente verdadeiros, que realmente entregassem o que o rótulo, o que a apresentação do produto condiz. E eu descobri em 2021 o Dr. Guaraná, né? A empresa, e realmente rememorou. E antes de eu consumir o primeiro shot, eu fui estudar sobre o produto. Eu fui estudar a consistência, a formulação de cada produto. E especificamente o Energil Shot, para mim é o produto número 1 que eu utilizo na minha dieta hoje, de estudos, de trabalho, de empresário, de todas as atividades que eu desenvolvo no meu dia a dia.